Por que que o jovem tira a sua própria vida? Essa pergunta ela é muito variada. Não só a pergunta, mas o motivo por que o jovem tira a sua própria vida. Variado por quê? O que mais as pessoas elas usam dizendo exatamente assim, mas é jovem, não tem preocupação com nada, não tem preocupação com boleto, ainda é jovem, talvez seja um jovem que nasceu dentro de uma família onde tem um CNPJ muito forte, tá? Onde tem água fresca, roupa lavada, onde os pais pagam talvez aí sua faculdade, sua universidade, tá? Então, por que que um jovem teria um motivo, então, de tirar a sua própria vida? Mas vamos colocar também para um jovem que não tem todas digamos assim, essas oportunidades, né, de ter nascido dentro de uma família rica, que tem dificuldade para pegar um ônibus, para se direcionar até a sua faculdade, o seu lugar onde a pessoa vai ter uma preparação intelectual, né, que talvez o pai, com toda dificuldade, está mantendo aquele filho ali, talvez numa casa própria, uma casa de aluguel. Mas a questão é que as pessoas elas usam a questão, a possibilidade da juventude de se perguntarem para si mesmo, mas não era jovem, como que se como se essa juventude ela fosse uma coisa que o jovem tivesse na mão, como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma ferramenta indestrutível, como pelo fato dele ser jovem, não teria motivo nenhum dele tirar a própria vida. Então isso é muito relevante, a questão do motivo por que um jovem tira a própria vida. E era uma pergunta que eu também poderia fazer, tá? Para um suicida que tem uma idade mais elevada. Por que uma pessoa de idade, por exemplo, por que uma pessoa que não era também para ter motivo para tirar sua própria vida, uma pessoa que já tem uma experiência, que já sabe que tudo na vida passa, apesar de ser uma pessoa madura, apesar de ser uma pessoa experiente, apesar de ser uma pessoa que já sabe que tudo que tem na vida passa, que já passou por tantos problemas na vida, agora que tem um motivo para tirar a sua própria vida. Ele não era também para ter esse motivo para tirar a sua própria vida, porque já tem uma experiência. Então, pela questão de ser jovem, não é uma justificativa. E pela questão também que poderia ser uma justificativa pelo fato da pessoa já ser maduro, também não poderia ter motivo para tirar a sua própria vida, mas porém eles tiram. Por quê? Porque o principal, o ponto principal, tá? Particularmente, na minha opinião, eu acredito que está muito na questão do esvaziamento que a pessoa tem dentro de si, psicologicamente, de como ele deveria ver o mundo. Porque muitas pessoas, às vezes, idealizam o mundo como se o mundo fosse algo que poderia estar beneficiando a gente o tempo inteiro, como se a gente fosse obrigado o tempo inteiro de ser feliz. Então isso está muito, particularmente, no meu modo de pensar, o esvaziamento de tudo aquilo que a pessoa acha e acredita em relação ao mundo, de achar que o mundo tem que ser as minhas maravilhas, que eu tenho que estar feliz o tempo todo. Então não é bem assim. Porque não é o fato de você ter dinheiro ou não. Às vezes você tem até dinheiro. Tem tudo muitas vezes que você pode alcançar em relação àquele que não pode alcançar, mas baseado naquilo que você pode alcançar, se você tiver uma condição financeira boa, ainda existe a questão da insatisfação. Então sempre a gente nunca vai estar satisfeito o tempo inteiro. A gente nunca vai estar feliz, literalmente feliz. Sempre vai existir uma insatisfação. Então essa questão, a gente tem que passar a entender isso.
passar a entender essa questão psicologicamente, internamente, que às vezes está na idealização, na fantasia, muitas das vezes que criamos em relação do mundo e daquilo que o mundo nos apresenta para nós. Então, então, está muito nessa questão aí. Então, varia muito porque a pessoa tira a sua própria vida, tanto jovem como uma pessoa madura. Tá? Então, somente ela é que tem os motivos pelo qual ela tirou a sua própria vida. Então, mas que na realidade não precisa, não tem motivo nenhum, mas a pessoa tira por algum motivo, exatamente por idealizar exatamente isso que a pessoa tem na mente. Então, o que a gente precisa entender para que a gente possa tirar e ter uma mente saudável é quando a gente começa a pensar positivamente e passar a acreditar que as coisas não é exatamente da maneira como às vezes queríamos que fosse. E que na vida é difícil, tá? Não é todo tempo as mil maravilhas, mas que os obstáculos que aparecem, nós temos que encarar e enfrentar cada um deles para que a gente possa conseguir experiência de vida, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, mas se eu tivesse se eu tivesse tido maturidade, eu não teria enfrentado o que eu estou enfrentando hoje. E é diferente, tá? Como é que você vai adquirir uma maturidade sem antes você não enfrentar aquilo que era difícil de ser enfrentado? Como é que você vai adquirir uma maturidade se antes você não passar pela situação difícil, tá? Então é necessário. Agora a mente é importante. Nós somos aquilo que pensamos. Precisamos pensar positivamente. Então, quando a gente pensa positivamente, a gente acaba trazendo sobre a nossa mente a gente começa a moldar a nossa mente, tá? Procurarmos criar situações para sermos mais felizes em algum determinado momento, em algumas situações. Então, isso é importante.